Haja paz em Jerusalém, o desprezo pela palavra de Deus. Se exortem todos os dias. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo das Escrituras. Hoje vamos estudar o livro de Salmos do profeta Jeremias e a carta aos Hebreus. Antes de entrar nos estudos, quero só ressaltar para você que de repente chegou aqui agora que o propósito desses vídeos não é fazer um estudo aprofundado, mesmo porque levaria horas, e aí você nem ia ficar para assistir. A ideia é que você leia os textos, que é colocado logo no início do vídeo, e então você vem aqui só para ter uma noção mais ou menos do que você leu. De repente você leu e não entendeu uma coisa ou outra, e o vídeo possa te ajudar a esclarecer. Pegou? É esse o propósito e você é muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative a notificação para você receber o vídeo cada vez que é postado, deixe comentário, dê aquele like, fique à vontade. Este lugar é para você que quer aprender a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus ou no mínimo tem curiosidade para saber o que esses crentes tanto falam desta Bíblia. Este é o lugar para você. Vamos lá então? Isto posto, tendo esclarecido, vamos começar pelo livro de Salmos. Salmos 122, escrito pelo rei Davi, e começa de forma linda. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O contexto era porque estavam distantes da casa do Senhor, a casa em Jerusalém, o templo em Jerusalém. Então Davi, que anteriormente escreveu que uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, então ele está alegre porque recebeu o convite, vamos à casa do Senhor. Ó Jerusalém, nossos pés estão dentro das tuas portas. Davi está celebrando por este momento e mostrando o seu amor por Jerusalém, a cidade de Sião, a cidade do Senhor. Davi pede, orai pela paz de Jerusalém e prosperem todos que te amam. Ele está se dirigindo à cidade. No seu cântico, nos seus salmos, ele fala como se estivesse falando para a própria cidade. Então, orai pela paz em Jerusalém e que prosperem todos os que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por amor aos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. E por amor à casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Esta é a oração e o desejo do rei Davi. Vamos ao livro do profeta Jeremias. Momentos tensos na leitura de hoje, um verdadeiro desprezo pela palavra do Senhor, a palavra que na época era em pergaminho. Deus deu uma ordem a Jeremias, mandou que ele escrevesse em um livro ou em um pergaminho tudo aquilo que Deus iria mandar ele escrever. No que consistia este livro? As palavras que Deus mandou Jeremias escrever. Deus explicou para Jeremias que era para ele escrever tudo o que o Senhor disse que faria contra o seu povo, em razão da desobediência deles. Deus está falando do cativeiro, de todos os males que vem sendo anunciado. E o Senhor diz, talvez quando os da casa de Judá ouvirem sobre todos os males que eu pretendo causar-lhes, se arrependam. Voltem-se para mim e eu os perdoarei e desistirei de castigá-lo. Mais uma vez o Senhor mostrando a sua misericórdia, a sua longanimidade e se colocando à disposição do seu povo. Então ele mandou que Jeremias escrevesse este rolo. Jeremias chamou Baruque, que era um escriba, era alguém responsável por escrever. Foi ele que registrou todas as falas de Jeremias. Jeremias pediu para que Baruque lesse aquele texto porque ele, Jeremias, estava proibido de entrar na casa do Senhor. Então ele orientou Baruque, vá e leia esse texto diante do povo de Deus, das autoridades, e quem sabe o clamor deles seja ouvido pelo Senhor quando eles se arrependerem. Baruque fez exatamente o que Jeremias mandou. Ao ouvirem os relatos, os responsáveis, os ajudantes do rei, entenderam que deveriam levar ao rei, ao conhecimento do rei, tudo que estava escrito ali.
Quando o rei teve conhecimento, foi lido para ele o livro, o rolo que Jeremias ditou cada palavra. Ele perguntou se foi Jeremias que mandou dizer aquelas palavras. Se as palavras escritas ali tinham sido ditadas por Jeremias. Disseram que sim. Ele simplesmente despedaçou cada página conforme ia sendo lida, ele ia rasgando e queimando. Ele tocou fogo em todo o pergaminho. Ele desprezou completamente a palavra de Deus. E o que dizia nessa palavra? Exatamente que o povo seria castigado. O rei não aceitava de forma alguma se submeter à Babilônia e tampouco acreditar que Deus iria de fato cumprir aquilo que estava falando. Deus mandou Jeremias escrever um segundo livro, com cada uma daquelas palavras, e ainda acrescentou mais. Agora acrescentou a sentença sobre o rei que queimou o primeiro livro. Zedequias, o rei filho de Josias, não quis se submeter à Babilônia e então mandou prender Jeremias. Antes, porém, Jeremias andava livremente sobre o pátio e ele continuou falando, profetizando. O povo do Egito ouviu algumas profecias de Jeremias, tomaram alguns posicionamentos e então o rei mandou prendê-lo. Jeremias foi acusado de desertar. Claro que isso não era verdade, ele disse que aquilo não era verdade, mas levantaram acusações contra Jeremias, queriam justificar para que ele fosse preso. Ele ficou num subsolo por algum tempo até que Zedequias mandou chamá-lo e perguntou a Jeremias se ele tinha alguma palavra da parte de Deus. Jeremias disse que tinha, mas não eram coisas boas, não para o rei. Jeremias perguntou no que ele tinha pecado contra ele, por que ele estava preso, e pediu que o rei não o matasse. Ele se certificou antes. Tá, eu vou dizer o que Deus mandou, mas você me garante que não vai me matar? Jeremias continuou profetizando e falando para aquele povo que as pessoas que não se submetessem à Babilônia, que resolvessem ficar em suas terras, morreriam. Zedequias havia dado sua palavra a Jeremias de que não o mataria. No entanto, quando os homens disseram, este homem tem que morrer, após ouvir a profecia de Jeremias, Zedequias disse, eu está entregue nas mãos de vocês, eu não vou me meter nisso. Fez como Pilatos, lavo minhas mãos. E então jogaram Jeremias dentro dessa cisterna onde havia somente lama, não tinha como ele sobreviver. A intenção era que ele de fato morresse ali. Vamos ver no capítulo de amanhã o fim dessa história. Carta aos Hebreus. Cristo é superior a Moisés e o perigo da incredulidade. É este o tema abordado no capítulo de hoje, no texto de hoje da Carta aos Hebreus. Mais uma vez, apontando para o Antigo Testamento, o autor de Hebreus está falando do povo que rejeitou a orientação de Deus no deserto. Do povo que acabou não entrando na terra prometida, não entrando no descanso, na fartura que o Senhor tinha prometido aos seus pais, porque ouviram a voz de Deus, mas não obedeceram. Ele dá o relato dessa história e depois então alerta, irmãos, cuidado para que não haja entre vocês alguém que endureça o coração acerca da voz de Deus. Então, primeiro ele referencia, dá o exemplo do que aconteceu com o povo que veio antes deles e agora alerta, cuidado para isso não acontecer com vocês. Ele dá um conselho, exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que não haja no meio de vocês alguém que fique com o coração endurecido. Que nenhum de vocês seja enganado, tenha o coração endurecido pelo pecado. O famoso coração, a mente cauterizada, que se acostuma com o pecado. Por isso, ele aconselha a se exortarem mutuamente e constantemente. Renovação da mente, como disse Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E o autor aos Hebreus, então, fala do descanso no Senhor. Quem, afinal, terá direito a esse descanso? E de que descanso ele está falando? O descanso com o Senhor, a eternidade, é para todos? Não. Para quem é o descanso do Senhor? Para aqueles que creem. Por isso ele começou usando a referência do povo que foi liberto do Egito com a promessa de entrar na terra prometida, mas não entraram no descanso, na terra prometida. Porque
desobedeceram a Deus, tiveram incredulidade em seus corações. Agora ele usa esta referência e diz: fique esperto, só vai entrar no descanso do Senhor quem crer, quem não tiver o seu coração endurecido. Veja que o contexto aqui é: exercitem, estejam alerta, se exortem, não deixe que sua mente se cauterize, não permita que o seu coração vá sendo enganado pelo pecado, para que você não deixe de crer. Ou seja, o que podemos entender e extrair daqui? É possível que mesmo quem esteja andando na fé chegue no momento que deixe de crer, que perca a fé, que tenha o seu coração endurecido, a sua mente cauterizada. Então a exortação, a orientação do autor aos Hebreus é: não permita que isso aconteça. Lembre de Paulo falando: aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. O autor ainda diz: essas boas novas foram pregadas para nós. De novo, referenciando o povo do Antigo Testamento que ouviram sobre as leis do Senhor, sobre a promessa do Senhor, e perderam, deixaram de entrar no descanso. Ele diz: as boas novas foram pregadas a nós, assim como foi pregada a eles, mas para eles de nada lhes valeu. Nada lhes aproveitou porque não tiveram fé no que ouviram. E então vem a explicação: porque somos nós, os que temos crido, que entraremos no descanso do Senhor, conforme ele disse. E então o autor traz mais uma referência do Antigo Testamento. O Senhor dizendo que jurou na ira dele que aquele povo não entraria em seu descanso. Reflexão de hoje: não se acomode na sua fé. Assim como Paulo ensinou, ela precisa estar em desenvolvimento. Desenvolva a sua salvação, aconselha o apóstolo Paulo. Fortaleçam a fé um do outro. Eu te espero aqui amanhã, se Deus disser que sim.